Glória a Deus, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, você que está conectado conosco neste canal. É um prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus aqui com os irmãos e com você também que nos assiste aí pelo YouTube. Louvado seja Deus. Vamos começar o nosso culto, vamos começar orando, bendizendo ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, por este dia, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, meu Deus, juntos a te cultuar, a bendizer o teu nome. Muito obrigado pelo novo e vivo caminho inaugurado, ó Deus, assim na cruz. Ó Deus, caminho este feito pelo sangue de Jesus, que nos dá acesso a ti. Ó Deus, e nós assim elevamos nossa voz a ti, agradecendo pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas, pela oportunidade de juntos estarmos assim cultuando, bendizendo o teu nome. Assim, nós somos gratos a ti desde já, em nome de Jesus. E Pai, usa as nossas vidas. Toma, meu Deus, a direção de cada um dos que vão estar participando, que estão ouvindo esta mensagem. Que eles possam, meu Deus, estar sim, recebendo como algo vindo do Senhor. E que possam deixar que a palavra entre nos seus corações e que sejamos muito mais do que ouvintes, que sejamos praticantes da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Querido, querida, eu gostaria que você, por favor, nos acompanhasse na leitura de um único versículo. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo 14. Diz assim a palavra: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nossa mensagem de hoje tem o tema despertando a nossa fé. Querido, querida, nós estamos vivendo tempos bastante complicados, tempos de incertezas, tempos onde emocionalmente nós estamos vulneráveis, onde nós estamos assim totalmente vivendo um tempo de desequilíbrio, porque são tantas as pressões, tantas as situações, que nós não sabemos onde aportar nossa fé. É um mar de incertezas, incertezas profissionais, incertezas sentimentais, incertezas nos relacionamentos, e muitas vezes a nossa fé oscila em meio a tudo isso. Mas nós precisamos entender que a arma que vence o mundo é a nossa fé. E nós precisamos então ter uma confiança em Deus, mas precisamos despertar, porque muitas vezes estamos adormecidos e sequer acreditamos que pela fé Deus pode fazer a diferença. Mas a fé, segundo o escritor aos Hebreus definiu, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então nós precisamos entender que quando a palavra de Deus vem e nos diz, desperta tu que dormes, Deus está sim nos dando uma percepção de que temos um problema. Estamos adormecidos espiritualmente. E muitas vezes, pelo fato de estarmos adormecidos, não estamos tendo a percepção, o discernimento do tempo que estamos vivendo. Esse tempo de incerteza, esse tempo de provações, também é um tempo onde Deus está querendo intervir. Quem pode de fato resolver os nossos problemas? Quem pode intervir em toda essa conjuntura que está a assolar o nosso planeta? Somente Deus. Então nós precisamos despertar e saber que é pela fé que nós podemos esperar uma intervenção divina. Versículo 6 desse texto de Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que nele crê saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa se despertar para a fé. O desperta tu que dormes é você precisa se levantar dentre os mortos, aqueles que não têm fé, aqueles que estão vivendo de qualquer jeito. Mas a percepção do nosso problema de sonolência espiritual também serve para que nós possamos entender quem nós somos, e não somos nada. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a palavra diz assim: sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem Deus, sem o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós só podemos fazer uma coisa: pecar. Sai fora da vontade de Deus. Mas a palavra de Deus vem nos trazer um despertamento, vem assim nos alertar
do tempo e do risco que estamos vivendo, porque nós precisamos aportar a nossa alma, nós precisamos ancorar o nosso espírito naquele que nos dá esperança, naquele que nos dá a certeza de que podemos superar, suplantar essas adversidades. E não somente suplantar na questão terrena, natural, mas de estarmos com uma fé que vai além deste mundo, além do que é visível. Ou seja, nós precisamos estar descansando nossa alma, nosso espírito em Deus, na certeza de que Deus tem o controle de tudo nessa e na vida vindoura, futura. Deus está no controle de tudo. Então, nós precisamos entender que somente despertando a nossa fé, e você tem esta semente de fé, Deus plantou em nós esta semente de fé. Nós somos chamados filhos de Abraão, chamados para caminhar em uma terra desconhecida, chamados a caminhar pela fé. E Deus quer que eu e você estejamos assim, permitindo que esta semente de fé venha crescer em nós. Então, quando Ele nos chama para o despertamento, Ele está dizendo, olha, é necessário sair desta letargia, é necessário mudar as estruturas. Por quê? Do jeito que nós estamos, do jeito que muitos estão adormecidos, vão ser surpreendidos com a volta do nosso Senhor Jesus. Mas desperta tu que dormes. E quando nós entendemos que já está em nós esta semente da fé, quando nós entendemos que já está em nós essa possibilidade de nos achegarmos a Deus e de assim vivenciarmos experiências novas em outras dimensões, nós então deixamos de estarmos com os nossos olhos fixos, colocados nas coisas terrenas, naturais, temporais, passageiras. Deus quer que você se desperte, Deus quer que você se levante, Deus quer que você entenda que é muito mais. No Salmo 1, o salmista começa ali dizendo que bem-aventurado o homem que não anda segundo os caminhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele continua dizendo, diz que tem o seu prazer na lei do Senhor. E ele vai comparar este homem com uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E esta árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, esta árvore começa em uma semente. E esta semente germina, e esta semente cresce, e esta semente faz com que aquela coisa que era pequenina, se transforme em uma árvore e venha frutificar. Mas é necessário que esteja junto ao ribeiro de águas, porque vem o tempo de sequidão, vem o tempo de provas, e o estar perto da fonte de água, o estar se abastecendo da água da vida, vai fazer com que nós tenhamos a sustentação necessária para esse tempo de aridez, esse tempo de provação. E estamos vivendo esse tempo de incertezas, esse tempo de provação, esse tempo de adversidade. Mas a nossa fé, estando firmada no Senhor, se nós estivermos sendo alimentados pela palavra de Deus, se nós estivermos assim, permitindo que o Espírito Santo aplique esta palavra em nós, nós vamos viver tempos novos. Mas nós precisamos nos despertar, porque é chegado o tempo da provação. A nossa fé, querido, ela precisa ser nutrida. Você precisa despertar, mas precisa entender o tempo que estamos vivendo e precisa nutrir esta fé. Nutrir esta fé no estudo da palavra de Deus, na participação de eventos que alimentem sua fé. É congregando, é meditando na palavra, é desenvolvendo uma vida de oração para que você possa crescer, para que você possa ter uma fé consolidada. Não apenas do eu vou à igreja, mas você precisa ser a igreja, você precisa se despertar, você precisa viver o Evangelho. Não é apenas você entrar no Evangelho, mas você deixar o Evangelho entrar em você, porque o Evangelho, a palavra de vida, ela gera a vida de Deus em nós. E esta vida de Deus nos dá essa estrutura necessária para que possamos suplantar as crises. Nós precisamos entender que em meio a toda essa situação,
essas turbulências que temos vivido, esses tempos de incerteza, nós não podemos estar brincando de ser crente, não podemos estar adormecidos, nós precisamos estar despertos. Precisamos entender que é Cristo que vai nos esclarecer, é Cristo que vai nos trazer a iluminação necessária, que vai clarear nossa mente, nos dar as estratégias, a sabedoria, a graça, a capacitação para que nós possamos superar, para que nós possamos vencer essas adversidades. Por favor, mantenha reverência durante a palavra. Louvado seja Deus. Então nós precisamos reconhecer o tempo que estamos vivendo, o estado emocional e espiritual que estamos vivendo, e precisamos saber que somente quando nós reconhecemos, somente quando nós temos uma atitude de despertamento, ou seja, quando nós assim entendemos que precisamos alavancar nossa fé e nos voltamos para Deus em arrependimento, e nos voltamos para Deus em oração e buscamos mais da presença de Deus, nós então podemos ser vivificados, nós podemos então ser levantados, restaurados para um novo tempo, e Cristo te esclarecerá. Deus está querendo que nesse tempo de desespero, nesse tempo de incertezas, nós estejamos assim, se levantando em fé, compreendendo que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele pode mudar a situação, que Ele tem a soberania e que somente Ele pode, nesse tempo de tamanhas tribulações, nos trazer a paz. Então, que você descanse o seu coração, que você se desperte e tenha consciência da condição espiritual que você está. Que você se desperte e acorde para um novo tempo, para viver o que Deus quer na sua vida, o que Deus tem para a sua vida. E Deus quer que você seja instrumento de bênção. Deus quer que você seja luz em meio ao mundo que está em trevas. Deus quer que você faça a diferença. Então desperta do que dormes e Cristo te esclarecerá. Cristo vai te trazer paz. Em meio a todas essas turbulências, em toda essa situação, Deus quer fazer com que você ande de cabeça erguida, que você tenha uma vida de triunfo, de vitórias, que você possa não ser mais um desesperado, mas você possa ser uma fonte de esperança, uma fonte de alegria, uma fonte que abunde da graça de Deus, para que outros também possam se despertar e viver em paz o melhor de Deus nesse tempo. Deixa eu orar por sua vida. Pai querido, Pai amado, graças te dou, meu Deus, por estar com esses irmãos, por estar, meu Deus, assim compartilhando a tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dê assim a sabedoria, que o Senhor, meu Deus, assim alimente o nosso espírito para que estejamos, ó Deus, a despertar do comodismo espiritual que temos vivido, da situação, meu Deus, que temos deixado que a nossa alma mergulhe por falta da comunhão com o Senhor. Mas, meu Deus, eu clamo neste dia que o teu Espírito Santo venha, meu Deus, sobre a vida desse teu filho e desta tua filha, que o Senhor acalme esta alma e faça com que ele, meu Deus, assim entenda que o Senhor é o Deus que ilumina, é o Deus que traz a paz, é o Deus que faz as coisas acontecerem. E que o Senhor, meu Deus, está acima de toda qualquer situação e o Senhor é o Deus que muda a história. Que você possa descansar o seu coração no Senhor, mas que você se desperte, porque já não é mais tempo de nós brincarmos de sermos crentes, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Assuma um compromisso com Deus, entregue sua vida a Deus, confie em Deus e viva uma vida de triunfo e de vitória. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha, compartilha. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Raimundo Abril, pastoreio ali na Igreja Batista Lírio dos Vales, no bairro de Valéria, em Salvador, Bahia. E vai ser um prazer tê-lo conosco. Deus te abençoe. Fica na paz.